Online. Mônica, fala André. Vai, Manara, aí ó. Aí. Boa noite, galera. Ah, gostou da camisa? A propaganda aí, manada, da camisa. Camisa aí, ó. Quem quiser comprar a camisa aí, ó, procura a Manara aí, ó. Essa camisa lindona com ela, amém, né? Muito legal a camisa. Ah, Manara, camisa confortável, camisa boa pra caramba, hein? Bota o telefone aí, Manara. Bota o telefone aí. Quem tiver interesse aí de comprar a camisa, você entrega aí via correio. Bota o telefone aí, pô. Joga o telefone aí. Fala aí, galera, a gente vai estar daqui a 5 minutos, daqui a 3 minutinhos rapidinho entrando sobre a nossa live de hoje, tá? A nossa live de hoje vai falar sobre a interferência do divórcio nas crianças. Então eu tô com algumas estatísticas aqui, alguns estudos que eu durante a semana coloquei, tá? Na semana passada eu não consegui concluir a live devido à tragédia que ocorreu lá em Suzano, em São Paulo, e a Anatel, tá? A Agência Nacional de Telefonia, ela bloqueou, ela limitou os downloads e limitou um montão de coisa, até porque pela questão do contágio social, tá? Então assim, houve essa limitação e nós não conseguimos desenvolver a live. Aí hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre essas interferências, tá, gente? E eu vou dar até um spoiler para vocês aqui. Na semana que vem eu vou estar falando também sobre jogos eletrônicos. Isso, colocou aí, mano? Coloca aí. 97528-7080. Tá, a galera quiser comprar essa blusa aqui, maneira aqui, ó, maneirona, muito boa, blusa muito confortável também. É só entrar em contato com a Manara aí, que ela te fornece as blusas pra gente aí, tá? E eu tô fazendo propaganda aqui da blusa muito confortável, que é as blusas long que tá na moda agora. Né, gente, parar de ficar dando dinheiro para essas grandes marcas aí, a gente começar a usar nossas marcas aí e aproveita e evangeliza, né? Marcinha. E na semana que vem eu vou estar falando sobre os jogos eletrônicos, tá? E a sua interferência diretamente nas crianças, correto? Eu vou até tomar alguns cuidados aqui, porque eu não vou estar citando o nome de jogos por causa da questão dos direitos de imagem. E hoje eu não posso estar gerando prova contra mim mesmo, entendeu? Então é um grande perigo eu falar de alguns jogos eletrônicos pela patente, e eles não me autorizaram a falar sobre a patente, e tá aí eu sendo processado aí, tá? Devido às grandes marcas aí que tem dos jogos eletrônicos aí. Mas a gente vai falar desses jogos aí perigosos que tem no mercado aí, tá? Que atinge de forma diretamente as crianças, nossas crianças. Você tem aí a Momo, né? A Momo agora que aparece no meio dos vídeos aí, que a estratégia deles agora é essa, coloca um vídeo no meio do programa, e isso é notório, você vê aí, não tem processo, porque a própria Momo, ela faz essa, eu não sei quem faz, não sei se são os hackers que fazem isso, ou os haters que fazem isso aí, jogam esses vídeos no meio, correto, dos vídeos. Mas eu vou estar falando um pouquinho sobre semana que vem, sobre essa live. A live semana que vem, eu vou tratar um pouquinho sobre a internet que é livre, a Deep Web, e vou falar um pouquinho sobre a Dark Web, sobre esses níveis de internet profundo que as pessoas buscam, né?
A Deep Web é uma internet assim mais reservada, mas a Dark Web é onde é imergido todas as internet hoje. Hoje, como eu falei para vocês, né, a ausência dos pais hoje, os pais hoje não querem ter a preocupação de cuidar dos seus filhos, de brincar com seus filhos, né, de ter um nível ali de participação, de sair com eles, pegar aquelas literaturas que eles têm, ler livros, ler Bíblia. Os cristãos aí, eu sou pastor, sou cristão, eu leio Bíblia com meus filhos, né? Não está por aqui, mas tem Bíblias aqui que eu leio, livros didáticos, que a gente começa a orientar essas crianças através de livros didáticos. Aí, o que a galera faz aí da nova geração aí? Né? O que eles fazem? Dão um telefone na mão da criança e o telefone vai discipulando. Então esses camaradas entenderam que eles começam um conteúdo de um vídeo tranquilo, no meio do conteúdo inserem o que eles querem. Tá? Então fiquem ligados vocês aí, mas isso aí vai ser o tema da live da semana que vem, tá? Da semana que vem a gente vai falar um pouquinho dessa live, sobre esses jogos eletrônicos, a gente vai falar de toda essa tecnologia aí que às vezes a gente sem perceber os jogos, a gente vai estar falando também de alguns personagens famosos aí, né? Os famosos aí que tem na internet aí, que discipulam nossas crianças o dia inteiro, jogando um montão de porcaria, um montão de besteira, e a gente fica preocupado também de alguns pastores aí, tá? Que tem uma grande influência na internet e não ter essa preocupação, não vou citar nomes também, como eu falei você, questão de processuais, a gente não cita nome, mas pastores aí que poderiam usar a internet aqui, como eu estou usando para poder ensinar, usando a internet aqui para poder comunicar a todos. Não, eles ficam falando que esses jogos aí da MOMA é brincadeira, não existe, isso aí é bobeira, é sensacionalismo. Não é sensacionalismo, gente, isso está acontecendo, tá havendo um grande contágio social através das mídias sociais, através da internet. Então você que é cuidado com a sua internet, você que é pai, toma muito cuidado com o conteúdo que os seus filhos estão acessando, toma cuidado os amigos que ele tem, o WhatsApp, YouTube, ou você cuidado com o Facebook, cuidado com o Snapchat, cuidado com o Twitter, cuidado com todas as comunicações sociais que seu filho tem, seja aqueles pais chatos que investigam, que colocam ali guardiões ali, colocam sentinelas no telefone para poder identificar se há conteúdos pornográficos. Olha só, galera, analise o conteúdo histórico do telefone dos seus filhos, analise, acabar essa live, chega lá no histórico dos seus filhos, consultem o histórico deles, se o que eles estão consultando, tá? Na semana que vem eu vou dar várias dicas aí, porque essa Deep Web aqui é uma outra internet que quando você aciona o seu telefone você não consegue ter acesso, ela consegue craquear um outro provedor, tá? Então todas essas dicas de informática aí eu vou estar passando para vocês que são pais na semana que vem, porque eles podem ocultar o histórico do telefone e achar que quando você consultar o histórico, você não vai ver nada, mas os conteúdos que não são lícitos estão lá guardados, tá? Então, na semana que vem a gente vai estar tratando esses assuntos aí. Hoje o tema da live, vamos começar, né? Vamos trabalhar, agradecer a presença de todos os amigos aí, né? A galera do Missão, a galera dos alunos de psicanálise que estão participando, outros alunos meus do curso de teologia, de bacharel teologia. Eu vou estar também fazendo o curso dia 30 de março, tá? Eu estou dando aqui também outro spoiler também, que legal. Dia 30 de março nós estamos iniciando o nosso curso muito interessante. Qual curso é esse? É o Bacharel em Teologia mais Ciência da Religião, tá? Montamos essa grade, não tem no mercado. Então você vai ficar 2 anos estudando comigo, tá? No sistema de ensino capacitar, e você vai sair graduado em Bacharel em Teologia e Ciência da Religião. São 2 graduações maravilhosas aí que você vai ter anexado, vai ter junto. Então, você que tem o interesse de fazer o Bacharel em Teologia, tá? Você que tem o interesse de se formar em teologia, ser um teólogo e ter uma pós em ciência da religião, me procure. Joga teu telefone aí que a minha esposa Índia, secretária, ela vai estar entrando em contato com você. E nós estamos instalados, sabe onde? Lá no Hotel Mercury. Cara, lugar desculpa, o Mercury é outro, desculpa, não, o Mercury é outro evento. No Hotel Mont Blanc Diamonds, tá? No centro de Nova Iguaçu. Lá já estão colocados os cursos de psicanálise, as 2 turmas de psicanálise vão estar colocadas lá. E o que ocorre? Lá também nós reservamos uma sala de reuniões para iniciarmos o curso de Bacharel em Teologia e Ciência da Religião. Mas, Alexandre, eu já tenho bacharel, eu só quero fazer a pós-ciência da religião, me procura também. Ah, eu não quero fazer o bacharel, só quero fazer o curso de ciência da religião, me procure.
tá? Você que quer se especializar, você que é pastor, você que é um missionário, ou até mesmo você que é um curioso, né? Ou você que é obreiro da igreja, você quer conhecer a Bíblia Sagrada, você quer ter intimidade com a palavra de Deus, você quer crescer na graça e no conhecimento, me procure. Alexandre, você dá esse curso à distância também, a gente consegue também ministrar esse curso aí à distância, através de um grupo reservado do WhatsApp das pessoas que estão à distância. Ah, vou fazer o curso à distância, eu moro num outro município, tenho em outro estado. Você entra em contato com a Indy, que a gente vai estar trazendo todo esse conteúdo via internet para vocês. O grupo fechado só para esses alunos que estão fora, né, que estão da internet, que a gente também vai estar ministrando esse curso via online, tá? Via à distância. Particularmente eu acharia muito interessante você fazer presencial, mas eu sei que a correria da vida, eu sei que hoje nós temos que usar todos os recursos online, e esse curso de baixa teologia vai ser ministrado assim, igual você está vendo aqui, tá? As aulas vão ter hora marcada, você vai ver aqui, a gente vai estar ministrando dessa forma, ok? Vamos iniciar a nossa live. A live de hoje vamos falar sobre as interferências que hoje o divórcio ele gera nas crianças, tá? Até que ponto esse divórcio dos pais, até que ponto a separação. Eu não vou entrar nesse momento agora aqui, gente, no mérito, tá? Se casamento, o divórcio é de Deus ou não é de Deus. Eu gosto muito da posição do pastor Anderson Silva, aquele brother lá todo tatuado, que ele falou que prefere uma mulher divorciada na igreja do que uma mulher casada morta. Eu acho interessante esse posicionamento que ele teve, tá? Eu tenho um posicionamento muito também radical, muito hard, acerca de relação a divórcio, tá? Eu também não sou de a favor do que a mulher tem que viver apanhando a vida toda, a mulher tem que viver sendo espancada a vida toda. E eu, no próprio atendimento pastoral, tá? Ou atendimento psicanalítico, mas pastor, são duas coisas distintas? Às vezes são duas coisas distintas, tá? Aos meus alunos aí de psicanálise aí, a gente não pode equiparar a clínica pastoral da clínica psicanalítica, tá? É bom, interessante, o pastor ele ter conhecimento de psicanálise, é claro que ele vai ter muito mais habilidade, por ele ser um psicanalista, quando ele atender uma pessoa dentro do seu setting pastoral, ele vai ter um outro torque, ele vai ter uma outra perspectiva. Ele vai ficar, se esse pastor hoje que só trabalha com clínica pastoral, se ele não tem um curso específico de psicanálise, tá? Ele vai ter com certeza dificuldade na sua orientação, tá? Ele vai permitir que a questão religiosa venha interferir de forma direta nesse membro, tá, da igreja, porque tem coisas que são humanas, tem coisas que são espirituais. Correto que eu vou fazer uma live específica só disso aí. Casamento, divórcio é de Deus ou não é de Deus? Eu não vou me ater nesse tema agora, nessa tese, porque eu vou precisar de tempo e vai acabar de perder o foco da questão toda. O foco hoje qual é? Me separei. Legal, tô separado. Que isso vai interferir se eu tiver filho? Qual a faixa etária? Eu tenho estatísticas aqui que eu pesquisei e montei, que a cada faixa etária de idade, esse divórcio vai interferir de uma certa forma. Crianças na barriga da mãe, crianças de 0 a 3 anos, crianças de 3 a 9 anos, de 9 a 12, de 12 a 16, 16 a 18. E cada faixa etária de idade, esse divórcio vai interferir de forma bem significativa, tá? Na mesma temática. Que temática é essa? Você vai colocando as suas dúvidas aí, vai colocando as suas perguntas que você tem aqui, tá? Eu, Ratiscano, sou pastor Alexandre Freitas, psicanalista, tá? E eu vou estar aqui te respondendo dentro daquilo que eu entendo, dentro daquilo que foi proposto, tá? Segundo a revista Veja aqui, tá? Eu coloquei aqui dados da revista Veja, entra na internet, depois eu vou te dar a numeração da revista que foi colocada. Eu coloquei as revistas de grande porte, revista Exame, revista de cunho evangélico Eclésia, revista de cunho secular Isto É, Exame, várias revistas vão trabalhar dessa temática com relação a divórcio, com relação à estatística, tá? 40 anos após a lei do divórcio, que essa lei tem 40 anos, que aprova o divórcio no Brasil, tá? A cada 3 casamentos termina em separação. 1 a cada 3 casamentos termina em separação do país. Então entende-se, você faz uma matemática básica. 3 pessoas casam, uma vão se separar. Já é assustador isso aí, né? O balanço foi feito de dados desde 1984, olha só, até 2017, aponta ainda que o número de soluções disparou ao passar dos anos. Então, marcadores do IBGE, Instituto
brasileiro, de geografia, estatística, tá? Eu trabalho, gente, em cima de dados, tá? Eu não trabalho em cima de achismo, tá? Eu gosto de trabalhar em cima de dados. Para não ficar só nas minhas palavras aqui, eu trabalho em cima de dados. Então ele revela que de 84 a 2017 houve um disparo de soluções de casamento. Esses disparos que eu posso falar para vocês, eles podem estar ligados diretamente a questões comportamentais, tá? A chamada incompatibilidade de gêneros, tá? Das pessoas, às vezes, ela tem a dificuldade de se relacionar. É claro que dentro da visão pastoral, dentro da visão eclesiástica, as igrejas, que a gente fala de igrejas, né? Eu falo que a igreja hoje não está preparada para poder fazer igual ultimamente está tendo muitos cursos casados para sempre e outros cursos legais em terapia para casais, terapia para noivos. Então não há muita essa preocupação na igreja de tratar esse público. O jovem que quer se casar hoje, não há um preparo. Ou hoje dentro da igreja você vê casamentos, pessoas que já eram divorciadas e vêm para a igreja e elas vão se casar de novo, tá? Construir novas famílias, gente, isso não é pecado. As pessoas às vezes na vida deram certo. Eu falo que o casamento não é uma instituição indissolúvel, tá? Ratifico, tá? Vamos falar que o casamento é uma instituição que não pode acabar. O casamento ele pode acabar. Que isso, pastor? Ele pode acabar porque às vezes você não escolhe a pessoa certa, às vezes você não se relaciona com a pessoa que é para você casar. Às vezes você não consegue entender o propósito do casamento. Às vezes as pessoas casam pela questão sexual, às vezes o camarada casa por dinheiro, às vezes o cara quer casar para sair de casa, às vezes a menina quer casar para sair de casa, entendeu? As pessoas às vezes querem casar para poder alcançar uma fuga, para alcançar uma liberdade. Vamos lá, pessoal. Quem falou que não está conseguindo assistir o vídeo? Confere para mim, gente, aí, se todos estão assistindo o vídeo. E quem não está assistindo o vídeo, para mim, dá um... Quem está assistindo o vídeo aí, dá um ok para mim aí. Quem está vendo a imagem aí. Quem estiver ouvindo a imagem, dá um ok para mim, fazendo um favor aí. Para mim ter um feedback aí. Tá? Vai me dando um ok aí para a gente poder ver aí se está todo mundo assistindo a imagem. Então, assim, eu tenho a audácia de falar isso, porque às vezes as pessoas empurram um casamento pela vida toda e às vezes a pessoa não quer ter uma conversa. Eu entendo que dentro da caminhada cristã as pessoas vão ter que se divorciar mesmo, há casais que vão ter que separar porque não tem como mais viver junto. A grande dificuldade hoje é a questão dos filhos, tá? E hoje os filhos sofrem muito essa interferência do divórcio dos pais devido à questão de uma falta de responsabilidade dos pais, tá? É claro que um montão de coisa pode ocorrer em torno disso aí, tá? E no marcador fala que em 1984 elas representavam cerca de 10%. Ah, tá, valeu, Gilane, deve ser internet. Deve ser internet, valeu. Obrigado, Gilane. Em 84, olha só, gente, em 1984, elas representavam cerca de 10%. Quer dizer, as pessoas casavam, 10% das pessoas separavam. É claro, gente, que analisando pela visão sociológica, analisando pela questão cultural, era uma outra época. Havia aquela cultura do casamento ser eterno, do casamento de somente a morte separar, porque as pessoas, às vezes, do século passado, né, das décadas passadas, a década de 80, de 90, havia aquela cultura de que se, cara, tá dando errado, vamos tentar consertar, tá dando errado, vamos tentar reconstruir aquilo que foi errado, ou se tiver que perdoar um outro, perdoa. É claro que hoje a sociedade que nós vivemos hoje líquida, uma sociedade hoje que se substitui as coisas de forma muito rápida, as pessoas não querem hoje muito sentar e rever conceitos. Claro que eu falo que o divórcio para mim é a última opção. É quando você vê que não consegue mais dialogar mais nenhum. Então ele vai falar aqui que em 1984 os marcadores davam em 93 mil divórcios, tá? 93 mil divórcios ocorria, sendo que essa correção saltou para 31% em 2017, 31 a 34%, quer dizer, houve um salto de 93 mil divórcios, né, com 1 milhão de matrimônios feitos. Desse 1 milhão de matrimônios, 400 mil divórcios. Olha só, que loucura, quase um terço, né? Quase a metade, quase a metade. 1 milhão de pessoas se casam, a cada 1 milhão de pessoas se casam, 500 mil se divorciam.
É claro que hoje o fator rede social hoje contribuiu muito, tá? Há estudos em que foram feitos que a influência da internet de forma direta a quem? A questão da separação dos casais, tá? Essa questão dessa instabilidade emocional que se existe, tá? Essa questão da falta da afetividade, porque a internet, ao mesmo tempo que ela traz quem está longe para perto, ela torna quem está perto para estar longe. Você vê aqui, a internet feita de forma responsável, igual está sendo feita agora com monetização, o que vai ocorrer? Beleza, né? Você vai conseguir se achar, e eu sei que a tua pergunta pode ser essa agora aí. Pô, mas Alexandre, o que eu posso fazer para que meus filhos não possam sofrer? O que eu posso fazer para que meus filhos não possam ter alguns níveis de problemas com relação ao divórcio? Qual seria a minha representação hoje? Não é o meu caso, exemplo, eu tive um outro relacionamento, fui casado e tal, e desse casamento tive filhos, e como que eu faço hoje para agregar esses filhos à nova família que eu tenho, à nova esposa que eu tenho? Até que ponto essas crianças vão conseguir entender, se relacionar com a madrasta, ou se relacionar com o padrasto, ou ter uma substituição nessa família? Você pode projetar na sua casa agora aí, né, uma substituição de uma mulher, agora uma nova mulher que é a madrasta dele, que não é a mãe dele, ou um novo pai que não é o pai dele, é o padrasto dele. Até que ponto essa correlação dentro da família vai ser construída? E eu falo para você que a maioria das famílias, as crianças não estão preparadas para esse choque. Principalmente essas crianças que às vezes tiveram uma grande construção, um bom tempo ali vendo os pais estando juntos, e chegou o momento que os pais tiveram que separar. Até que ponto isso aí eu vou tentar cuidar disso, até que ponto a gente vai conseguir dialogar com isso. Então eu queria muito, mas muito mesmo, que vocês dessem opinião, ou se vocês vivenciam isso, até que ponto vocês hoje sofrem com essa questão aí da separação, tá? De conseguir correlacionar, tá? Todas essas mazelas aí que a gente se debate, correto? Eu coloquei aqui o seguinte: a separação de um casal é sempre um problema que ultrapassa a vida, tá? A afetiva saber lidar com isso se torna ainda mais complicado quando um casal tem filhos. Eu sei que o casamento, ele, quando não deixa filhos, ele gera traumas. Ele gera traumas em cônjuges. Eu vejo pessoas que sofrem traumas conjugais devido à separação. Correto? Boa noite, minha prima. Valeu, primora. O que acontece? Gera problemas quando se tem filhos. É claro que eu falo pra você. Por isso que eu falo que casamento é responsabilidade. Porque você vai construir uma família com a pessoa. É claro que são duas pessoas diferentes. É claro que o casamento ele vai passar pelo período de adaptação, 3 anos. O terceiro ano são uma parte crítica. Os 7 anos são parte críticas. Os 14 anos são parte crítica. Eu estou quase batendo os 20 anos aqui com a Ingrid aqui. Esse ano nós estamos fazendo 19 anos juntos. E o ano que vem, né, vamos fazer uma viagem, né, Ingrid? Né, para Nova York, em nome de Jesus, né? Comemorar os nossos 20 anos de casamento, em nome de Jesus. Mas nesses quase 20 anos de casamento, de matrimônio que eu tenho com a Ingrid, eu demorei 8 anos para ter filhos. E foram 8 anos complicados de adaptação, tá? Não é fácil. Até eu tomar a decisão de construir, de ter filhos, foi tudo decidido, foi tudo construído de forma sábia, não foi nada atropelado, tá? Também não tenho nada contra, gente, quem às vezes namorava e casou, aí teve filhos, casou grávido, que simbolou tudo, gente, porque isso é muito incerto às vezes. Eu conheço casais aí que o cara encontrou a mulher numa noite, engravidou a mulher, aí se casou, se enrolou e vive muito bem hoje. E tem pessoas aí que prepararam, programaram tudo, não deram certo, porque casamento eu falo que é parceria. Mas não vou falar sobre isso agora, eu vou falar sobre os efeitos que o divórcio tem gerado nessas crianças. Eu falei que por mais que se tornem atitudes adequadas para a circunstância, não há maneira de evitar que as crianças reclamem da ausência de quem saiu de casa, ou até mesmo encarar crise de rebeldia. Quanto menor, grave isso aqui, irmãos, eu coloquei, tá? Isso aqui é batata, isso aqui, você que está vivendo essa situação aí, não se assuste, procure um terapeuta, ou me procure, coloque seu telefone aí nos contatos aí, e nos procure, que a gente vai sempre ter uma orientação.
Se eu não puder resolver, eu tenho colegas, eu tenho uma equipe muito boa, que às vezes a gente vai indicando pessoas para atender, né? Eu tenho equipe de psicanalista, tenho equipe de psicólogos, gente que pode estar aí ajudando a gente também para poder estar tratando essas crianças. E eu coloquei aqui o seguinte: quanto menor a criança, mais dificuldade você vai ter para entender o porquê da separação dos seus pais. Então não se assuste, quanto a criança for menor, mais dificuldade ela vai ter mesmo, porque essa separação ocorreu. É claro que eu falo que há uma coisa terrível que acontece dos pais. Grave uma constelação básica. Projeta agora na sua casa aí. Um casal separa. A pior coisa que pode acontecer nesse casal, sabe qual é? É aquela construção do vilão. Eu falo isso, a construção do vilão. Em que a mãe, ela... Acontece muito isso, tá, gente? Quem tá em casa aí, se você tem esse hábito, ou se você conhece uma pessoa que tem esse hábito aí, não faça isso. A construção do vilão, numa constelação completa. Uma mãe, ela tem um filho com um camarada, com um homem, e durante o tempo ela separa. Nessa separação, ela foi um casamento doloroso. O que ela faz? Ela tem um filho. E ela projeta no filho a figura do marido que a separou dela. Então a criança ela começa a pagar um preço que não foi dela. Já tive clientes aqui, pessoas que estão fazendo terapia, em que ela separou, esse homem era objeto de desejo muito grande dela, por cargas d'água ele se separou, ele procurou uma outra pessoa, ou ele foi ser feliz de outra maneira, e ele deixou essa criança. Então, essa criança parecia muito com o homem. E o que a mãe fez? Projetava toda a raiva, projetava toda a decepção em cima dessa criança, acusando. Pior coisa que se tem, uma mãe pode fazer: teu pai não presta, teu pai não vale nada, teu pai abandonou a gente para ficar com aquela mulher lá que tirou ele de casa. E isso vai gerando um ódio em cima da criança, e a criança ela vai crescendo, vendo a figura do pai de forma errada. Da mesma forma que o pai separa da mãe, ele constrói uma figura da mãe negativa: tua mãe não presta, tua mãe não vale nada, tua mãe me perturba. Gente, eu sei que é difícil, um momento de separação é muito complicado, mas os pais aí tem que ter maturidade, se entender que se no momento não dá certas coisas, ele tem que ter maturidade de dividir. O problema é entre o casal, o problema não está entre os filhos. Os filhos não podem pagar essa conta, principalmente vocês, mães, que acusam o homem. Guarde suas opiniões para você, converse com ele. Se você não tem contato com ele, não transfira tudo isso para o seu filho. E você também, pai, que você pode ter desavenças com a sua ex-esposa, mas grave uma coisa: vocês vão ter um vínculo eterno para a sua vida. E vocês precisam construir o caráter dessa criança. E por isso que eu vou dar alguma estatística na frente, você vai entender quando acontece isso na adolescência, vocês afetam de forma direta o quê? A educação, o conceito de ética. Sabia que você pode atrapalhar a vida do seu filho no futuro? No futuro ele não pode querer se relacionar com nenhuma mulher porque a figura que foi montada sobre ele foi essa, da mãe que abandonou, ou do pai da mãe que abandonou. O Jefferson aqui, meu amigo, né, Ponte, lá do Centro de Recuperação, ele falou assim: o grande problema do divórcio é quando os pais se tornam como inimigo. E nesse caso um joga contra o outro, falando mal do filho. E verdade, Jefferson, as crianças ficam no fogo cruzado. E isso é notório. As crianças elas pagam uma conta que não são delas. Aí o que ocorre? Aí vão gerar adultos problemáticos. Aí vocês vão ver crianças melancólicas, crianças com depressão, crianças desenvolvendo patologias clínicas, que é para ser adulto. Que isso foram instalados, isso foram programados, isso foram ancorados pelos pais. Então a grande dificuldade hoje que se tem hoje é o nível de maturidade. Eu coloquei aqui que esse conflito comum que leva muitos pais divorciados a consultarem o pediatra quando a saúde física e psicológica dos filhos está em abalada, tá? Eu gosto de ressaltar aqui, de destacar a minha experiência que eu tive chefiando unidade de saúde. E isso é notório. Às vezes uma criança é acometida de uma febre que ninguém não tem motivo. A criança não está sob estado de infecção, não tem nada, mas ela tem aquela febre de saudade do pai. E isso é muito complexo. Ele até colocou aqui: quase tudo está previsto em lei. O que não está previsto é como ficam os filhos emocionalmente. E pois diante da separação tudo é novo.
desconhecido, imprevisto e muitas vezes assustador, tanto para adultos como para crianças. O relato do médico Marcelo, tá? Reis Bichede, que esse aqui foi um pediatra do Hospital da Maternidade de São Luís e o criador do portal Pediatra em Foco. Esse portal é muito legal, depois que puder entrar, portal Pediatras em Focos. Ele listou alguns problemas causados pelo divórcio de diferente faixa etária. Então foi feito estudos, né? Sábado aí agora, né, dia 23, nós temos uma aula maravilhosa da teoria psicanalítica de Melanie Klein, e nessa teoria eu falo dos efeitos. Melanie Klein foi uma psicanalista, né, que ela focou seus estudos aonde? Nas crianças. Então ela fala de um desses efeitos aí, né, ou alguns desses transtornos que acometem as crianças. A minha prima colocou aqui, isso é covardia, é tortura a criança psicologicamente. A criança é verdade, prima. Ô prima, acontece muito isso, essa tortura psicológica, né? Ah, porque tua mãe não faz isso. Ah, porque sua mãe é ruim. Ah, porque sua mãe não vale nada. Ah, porque sua mãe ou seu pai é um carrasco. Cara, não faça isso. Não faça isso, que você pode gerar problemas gravíssimos emocionalmente, tá? O Jefferson colocou aqui, cresce com traumas, infelizmente. Verdade. As crianças vão desenvolver patologias terríveis, tá? Principalmente a depressão infantil, tá? A Cristiane, minha amiga aí, né, lá da cidade de Belfort Roxo. Cidade está complicada, né, amiga? Tá difícil, temos que orar pro Belfort Roxo, tá difícil, tá complicado. Ela colocou assim, minha filha teve febre emocional na época. É verdade, né, Cris? Isso gera febre. Um dos principais fatores somatizados na criança é a febre, tá? A febre, ela vai ser um mecanismo de defesa do próprio organismo, que vai aparecer na criança de forma que você não sabe de onde é. Né, criança que tem filho sabe, você olha a gargantinha, né? Vê se a garganta está inflamada, se o ouvido está inflamado, ou se está com algum processo alérgico aí, ou um processo inflamatório nas vias respiratórias. Você não consegue diagnosticar nada, você leva no pediatra, porque é o profissional que vai avaliar isso. O profissional avalia e vê, não consegue diagnosticar nada. Aí, o profissional experiente, ele vai começar a fazer ele ver cá, mas o que está acontecendo? Houve algum problema? O pai, aí a criança começa a falar. O André Silva falou assim, tem um amigo que a ex-esposa, além de não deixar ele ver o filho, ela ainda criou uma imagem do pai como se fosse um monstro, tá? Isso acontece muito, tá? Cria-se uma figura maligna, né? Maligna mesmo do homem, e isso é tão terrível que a criança, ela passa por esse processo, e a criança é muito sensível. Quando eu coloquei aqui exemplo, qual os efeitos do divórcio na gravidez? Agora o negócio vai afunilar mais, vai estreitar muito mais, né? Quais são os efeitos do divórcio da gravidez? Coloquei que na época da separação é provável, se esse divórcio ocorrer na época da gravidez, tá? Se a separação ocorrer durante a gravidez ou durante os primeiros meses de vida, é provável que essa criança venha a ser afetada pelo estado de ânimo da mãe. E, portanto, ela possa nascer com pouco peso, com um atraso no desenvolvimento cognitivo e emotivo. Que isso, Alexandre? Verdade. Isso pode ocorrer sim. Porque eu já falei para vocês, né? A vida começa de forma intrauterina. O cordão umbilical da mãe não só passa alimento, ele passa emoções. E uma mãe dessa que foi muito abalada na parte da gravidez dela, com certeza essa criança, ao longo da sua jornada, ela vai sofrer efeitos terríveis no campo da cognição e no campo da emoção, tá? Porque ela foi afetada, porque ela vai ser afetada pelo ânimo da mãe. Por isso que a gravidez, as mães aí, né, as gestantes que foram mães, vocês podem ver que a sensibilidade, a mulher fica sensível nesse período, e a criança, ela sente tudo. Eu fui pai 2 vezes, e sempre percebi ali, quando os meus filhos estavam na barriga da Indy, a gente falava, a gente brincava, as crianças se movimentavam, havia um comprometimento, uma interligação emocional
até mesmo do pai, né? Eu falo que casa, a Bia e o Matheus conheciam a minha voz dentro da barriga. Quando eu falava com eles, eles giravam na direção da minha voz. Então há uma parte sensível, há uma parte sim emocional, tá? Até porque toda a parte neurológica é criada aos 3 meses. Então há sim um comprometimento sim emocional e um comprometimento emotivo, né? Mônica Ribeiro botou aí. Percebemos que todas essas coisas acabam esbarrando na inteligência emocional. Tanto o pai quanto a mãe precisam ter equilíbrio e muita inteligência emocional para superar a situação de forma que prejudique... De forma que prejudique tanto os filhos. E é inevitável que os filhos não ficarem abalados, mas a maturidade emocional ajuda na formação deles. Né? Legal. A Mônica Ribeiro, né, estudante de psicanálise aí, né, tá no 2º período de psicanálise aí já, quase partindo, né, segundo período de psicanálise aí, e ela também é palestrante na área de inteligência emocional, e é verdade, eu creio que, Mônica, quando se falta inteligência emocional, quando se falta uma estabilidade emocional no cônjuge, com certeza eles vão retribuir, eles vão passar isso para as crianças elas vão pagar uma conta muito cara. Por isso, gente, eu percebo, né, essa geração millennial, tá? Os nascidos dos anos 2000 para cá, tá? Que hoje estão com 18 anos, hoje estão fazendo parte da adolescência aí. São uma geração muito abalada, uma geração muito atacada nessa área, porque vocês sabem que eu sou professor, trabalho num colégio e o meu público infantil, 90% deles são frutos de pais separados. Você pode te assustar, gente, isso aí, eu falei a vocês, eu trabalho com estatísticas. Ao mesmo tempo que ali eu estou ministrando minhas aulas de jiu-jitsu ali, e eu percebo que as crianças, a maioria delas não tem pai, tá? Que são criados pela mãe, e infelizmente eu falo que a criação, ela é coparticipativa, ela tem que ter a presença das duas figuras, do homem e da mulher, do pai e da mãe. Ela tem-se a necessidade de ter estruturas emocionais criadas, ainda que sejam de forma substitutivas. Que isso, Alexandre? Não consegui isso aí entender de forma substitutivas. Às vezes a mulher consegue achar um homem em que ele vai fazer a figura do pai e vai criar a criança. Isso pode ocorrer. De contrapartida também, ele vai encontrar às vezes uma mulher que vai fazer a figura da mãe. Gente, isso não é regra, isso é exceção. É difícil. Porque maternidade e paternidade é muito complicado, tá? A Márcia colocou aqui também, que é diretora em Belfor Roxo, ela colocou assim, sim, é verdade. Meu afilhado tem problemas psicológicos, atraso na aprendizagem, pois a mãe dele sofria muito da gravidez dele como esposo. Hoje, ele faz acompanhamento com psicólogos e mesmo assim não tem melhora alguma. Marcinha, manda procurar a gente aí. Que a gente vai com certeza fazer um programa para ele específico aí, para ele poder trabalhar esse desenvolvimento humano na vida dele aí, tá? Então, quando eu falei aqui da gravidez, o divórcio da gravidez, ele vai afetar a área emotiva, a área cognitiva, do afirmamento emocional dessa criança, correto? Outra questão que eu vou colocar aqui, divórcio com filhos, na faixa etária de 1 a 2 anos, o que ocorre? Na época da separação é provável que a criança torne-se muito tímida, comporta-se como uma criança menor que sua idade afetiva, requer muito mais atenção e tem pesadelos noturnos. Então qual é o perfil? Como essa criança, no período de 1 a 2 anos, os pais se separam, as figuras são apagadas, o que ocorre? Essas crianças vão ter problema com o sono, elas vão ter pesadelo noturno, elas vão se comportar, repare, com crianças como se fosse bebê. Não que 2 aninhos, 1 aninho seja um bebezinho, mas elas vão se comportar como se fossem crianças de 6 meses e 4 meses. E isso é o reflexo tamanho da faixa etária de idade dela e do impacto emocional que essa criança foi gerado. Tá? Parece que não, mas as crianças são sensitivas. Parece que não, mas as crianças têm um nível de percepção muito maior do que os nossos adultos, tá? A criança ela é muito afetiva, tá? Divórcios entre crianças de 2 a 6 anos, a criança não entende ainda o que é separação. Mas ao notar que um dos membros do casal não dorme em casa, é provável que pense que por sua culpa, e ela vinha reagir de forma opostas.
ou fique muito obediente. Opa. Ou fique de forma muito obediente, pensando ser bom. Porque o papai vai voltar. Ou também muito agressivo ou rebelde. Ora, ela quer esperar enquanto seu caráter. Então essas crianças de 2 a 6 anos, elas vão reagir de outra forma. Ou elas vão ficar muito quietinhas, pensando assim, pô, meu pai vai voltar. Ou elas vão hibridar para qual lado? Ah, meu pai saiu de casa por causa de mim, eu sou o problema. Isso ocorre, tá, gente? Há separações de casais que às vezes os cônjuges, de forma imatura ou de forma maléfica, elas colocam a culpa nas crianças. Às vezes o nascimento de uma criança ela pode causar a separação dos cônjuges, né? Essas mães aí que estão ocorrendo por aí, né? Essas mães aí malucas aí, em que elas fazem um rodízio de pais, né? As crianças sofrem por causa dos rodízios de pai, tá? Isso é um fenômeno que ocorre mais com as mães, tá, gente? Não muito com os pais. A questão, normalmente, numa separação, 80% dos casos, as crianças ficam com quem? Com as mães. Porque os pais optam por trabalhar, os pais optam por sair de casa, e essa presença, com certeza, ela não vai ser conseguida ser preenchida por qualquer outro fator, tá? Nessa idade, alguns dos pequenos negam a separação tanto a si mesmo quanto aos demais. Mentem aos parentes, aos amigos, dizendo que seus pais ainda dormem juntos à noite e continuam brincando de bonecas durante meses, simulando a sua própria família, fazendo que seus pais durmam um do lado do outro. Isso é muito notório. Quando você trabalha com a ludoterapia, que é a metodologia de forma lúdica, você pega as crianças, eu falo aí, quem trabalha com criança aí é muito interessante, ter bonecos dentro do seu setting clínico, tá? Aí tem curso específico de constelação familiar. Você vai pegar bonecos, às vezes de forma simples, né? Casais, bonecos adultos, bonecos pequenos, e você pede para a criança simular, e a criança ela começa de forma lúdica a simular ali a família dela, como que a família dela se comporta, né? Ou até mesmo da questão dos desenhos, né? Que são muito interessantes. Os desenhos revelam muitas coisas, tá? Não a chamada grafologia, mas você trabalhar com lúdico através de desenhos, e nesses desenhos eles vão revelar muitas coisas em que você às vezes nem imagina tá acontecendo, e através desses desenhos você vão ver o impacto disso, né? Eu já fui muito impactado às vezes com desenhos, pequenos desenhos aqui. Eu tinha uma turminha aqui de jiu-jitsu aqui, e chegou um dia que eu peguei as crianças, dei vários papéis, folhas, canetinhas para as crianças, né? E dei para elas desenhar a sua família ideal, qual é a sua família ideal. E ali foi muito revelador. A forma que essas crianças ali pontuaram, a forma que essas crianças aqui colocaram aqui na igreja, né, tem algumas crianças, e você vê que o desenho ele vai revelar que cada um como cada um se porta. Então, por isso que eu falo, às vezes o olhar do profissional, o olhar do psicanalista, ele é muito aguçado, ou daqueles que trabalham na área do desenvolvimento humano, como os psicólogos também, que militam também nessa área, eles vão auxiliar muito nessa faixa etária de idade. Eu achei muito interessante essa classificação por faixa etária de idade, tá? E essas crianças também elas sofrem ainda de um grande temor serem abandonadas, junto com a profunda sensação de perda, de tristeza, e podem sofrer transtorno do sono, alimentação e adotar condutas regressivas. Então você pode perceber, não sei se você está passando por essa situação, ou você que vai ver essa live depois na frente pode se enquadrar dentro daquilo que eu estou te falando, nos consulte, entre em contato conosco. Daqui a pouco nós vamos colocar um telefone nosso aí de contato embaixo aí, para maiores informações. Você quer uma consulta, ou você que quer tirar uma dúvida, pode acessar a gente, pode conversar com a gente, porque eu creio que vai ser de muito valia e de muita importância para a sua vida. E uma das características dessa criança, quais são? Ela ter transtorno do sono, alimentação, e adotar condutas regressivas. Então elas podem regredir, gente, tá? Com certeza elas podem regredir a faixa etárias mais iniciais. E às vezes ela faz isso porque ela não quer, ela faz isso às vezes é o mecanismo, gente, de defesa dela. É o que ela tem hoje para poder se defender. Você também não pode exigir que uma criança de 6, 7 anos tenha uma maturidade de um adulto, tá? É claro que também vão colocando aí informações aí, vão
colocando perguntas que é interessante. O divórcio entre os filhos e crianças de 6 a 9 anos aparece sentimentos, né, de rejeição, fantasias de reconciliação e os problemas de atitude. É possível que essas crianças experimentem raiva, tristeza, nostalgia pelo pai que se foi. Nos casos que os cônjuges tenham tido conflitos graves, como agressões físicas, um montão de outros problemas. Alguns filhos podem viver uma luta entre seus afetos, pelos pais e pela mãe. Outras vezes, se descuidam do aspecto material, obrigando a preparar essa comida, vigiar os irmãos menores e assumir uma responsabilidade muito pesada para sua idade. De forma errada que eu vejo às vezes, a mãe ela coloca a responsabilidade de crianças pequenas para tomar conta de outras crianças. Gera uma responsabilidade, uma carga emocional nessas crianças que não são devidas à faixa etária da idade delas. A Maria Cristina aqui colocou o seguinte: Alexandre, essa realidade é de várias gerações. A minha infância quase não me lembro de nada. É como se apagamos de memória. Eu tinha muita tristeza. Abalou a minha aprendizagem na época. Opa. E muito difícil a situação. Eu sei, Maria Cristina, as faixas etárias de idade, todas elas foram afetadas. É claro que eu já expliquei para vocês, há o período, né, da nossa infância, porque o nosso organismo mesmo, ele como mecanismo de defesa, ele apaga. É claro que sair numa terapia, isso aí numa ferramenta, numa regressão, ou isso aí numa ferramenta que nós utilizamos de hipnose, tá? E isso com certeza pode sonar notório. E às vezes uma atitude que você tem hoje de adulto, isso pode refletir de forma direta da criança. Eu anotei uma frase essa semana que eu achei muito interessante. Eu vou ver se eu acho aqui ela. Olha só, olha essa frase que eu anotei, né? Numa psicanálise, descobre-se que a vida adulta, tá? Ela é sempre menos adulta do que parece. E ela é pilotada, dirigida pelos restos e pelos rastros da infância. Olha só que frase legal, né? Do Sigmund Freud. Então ele fala que a sua vida hoje ela é pilotada, ela é rastreada pela sua infância. Então atitudes hoje que você possa ter de forma inconsciente podem ser reflexos da sua infância. E principalmente vocês aí que são frutos de pais separados, que foram crianças que foram criadas por pais separados. Com certeza você poderá ter reflexo hoje na sua vida adulta. Você pode ter hoje comportamentos hoje ácidos na sua vida adulta pelo reflexo da sua infância. Que isso, pastor? Então quer dizer que eu carrego a minha infância? Você carrega a sua infância na sua vida adulta. Correto, gente? Deu para responder aí? Maria Cristina, vamos colocando as dúvidas e as perguntas aí, tá? O divórcio nas crianças entre 9 e 12 anos. Quais são os efeitos, Alexandre, do divórcio na criança dos 9 a 12 anos? Primeiro, os filhos podem manifestar sentimento de vergonha pelo comportamento dos seus pais e cólera ou raiva pelo que tomou a decisão de separar. Quer dizer, às vezes quando o pai sai, aquela construção que ele tem de herói, ele pode se tornar um vilão. Porque ele fica na cabeça dele assim: caraca, se minha família fosse boa, meu pai não tinha ido embora. Se minha família fosse especial, meu pai não teria ido embora. Então isso gera essa raiva, tá? E o descontrole de hábitos adquiridos e problemas somáticos, como os 15 problemas somáticos esses: dores de cabeça, dores de estômago, né? Síndromes de tudo quanto é forma. Já vi crianças sofrerem queda de cabelo, sabe? Dores articulares, tudo isso por causa da parte emocional, de forma indireta, tá? Agora aqui também, o divórcio com filhos adolescentes, aí é pedreira também, né, gente? Quem tem filho adolescente aí sabe o que eu tô falando. Dos 13 aos 18 anos, até porque eu falei pra vocês, né?
O conceito de amor, ele só vai ser conhecido de forma plena, irmãos, após os 21 anos. Até os 21 anos de idade, o ser humano não está apto na sua forma sublime de que conhecer o amor. É aquela frase que eu trabalho do Rossano Klinger. Ele fala: o amor é o maior sentimento que pode existir, mas enquanto não se tem admiração e respeito, não se tem amor. Só é respeitado quem é admirado e amado. Enquanto você, na sua constelação, não foi amado e respeitado pelos seus filhos, você nunca vai ser amado. E não é pelo fato que você separou, não é pelo fato que o seu cônjuge está vivendo com outra pessoa, não é pelo fato de você até mesmo viver uma família hoje que os filhos que você tem não são seus, são filhos da sua esposa em outros relacionamentos, tá? É uma família, é um conceito de família, tá? Tem que ser respeitado. A Marcinha colocou assim: meu filho está com 15 anos, já se passaram quase 3 anos que passei por uma crise no casamento, né? Mas ele continua tendo problemas para dormir, medo do pai, sair e não voltar. Repetiu de ano e sofre de síndrome do pânico, pois sente-se responsável pelo que passou, pois ele acha que está fazendo algo de errado. O pai pode ir embora novamente. Hoje ele está tão apegado ao pai que marca a hora dele sair e a hora dele voltar. E isso é o fato, Marcinha, que eu falei aqui. Dos 13 aos 18 anos, a separação dos pais causa problemas o quê? Éticos. E provoca, portanto, fortes conflitos entre a necessidade de amar ao pai, à mãe, e a desaprovação de sua conduta. Geralmente, essas reações, Márcia, são comuns dessa etapa. Primeiro são amadurecimento acelerado, ou seja, o adolescente adota o pai progenitor ausente, aceitando suas responsabilidades. Isso pode ocorrer de gerar um amadurecimento muito grande no adolescente e ele falou: caramba, meu pai foi embora, eu tenho que ajudar minha mãe. Isso pode ocorrer. Um amadurecimento dele gigantesco, como também pode gerar uma regressão nele muito grande. Por outro lado, ele poderá também ter uma conduta antissocial. Que seria isso? Não acata nem aceita as normas. Ele começa a ficar desobediente. Ele começa a ter conduta de roubo. Pequenos furtos de casa, dinheiro da mãe, isso pode ocorrer, tá? Outro problema aí, né? Uma estatística aí: consumo de bebidas alcoólicas, consumo de droga. Gente, essa geração dos 13 a 18 anos nunca se usou tanto álcool e nunca se usou tantas drogas. O álcool, ele afeta diretamente o crescimento da criança, do adolescente. O álcool, ele compromete toda a questão cognitiva, neurológica desse adolescente, desse pré-adolescente. E sem falar do uso abusivo de drogas. Eu posso falar disso aí porque nós visitamos de forma frequente as duas instituições, uma das instituições que eu conheço, que é o Desafio Jovem Ebenezer, do quilômetro 50, quilômetro 39, está vindo agora uma unidade para Cambi. E lá, o que tem de jovem, o que tem de adolescente envolvido com drogas, vocês não têm noção, pô. Tudo isso por causa da separação. E eu falo para vocês, 70% delas estão ligadas à separação dos pais. Fizemos entrevista lá com usuários de drogas, adolescente. 70%, 80% deles, o pai ou a mãe separaram. E aqui a Maria Cristina colocou assim, ó: é um sentimento misturado de amor e raiva. É verdade. Lembra que eu falo para vocês? O sentimento de amor e ódio andam lado a lado. Eu falei na sala de aula, o ódio é mais fiel que o amor. Ele ama esse pai foi embora. Gravem, o sentimento de ódio vai ser maior do que o sentimento de amor. Quem odeia muito é porque ama. Esse adolescente que às vezes fala de forma revoltada do pai e de forma revoltada da mãe,
Eu sempre falo do adolescente, o culpado é seu pai. Você ama seu pai. Eu não amo o professor, você ama seu pai. Você ama tanto ele que você não aceita ver ele longe de você. A Gislane também, né, trabalha com essa área. A Gislane falou assim, os pais têm o dever de buscar remediar ao máximo os danos emocionais causados nos filhos pela separação. Se a ajuda psicológica for viável, será de grande utilidade para todos. Independentemente disso, e por mais desgastante que tenha sido o relacionamento, se não amigável, sei que no começo isso pode ser impossível, ao menos civilizado, em nome do bem-estar emocional dos filhos. Obrigado, Gislane. Então, eu falei aqui, né, devido ao relato da Marcinha falou aí, graças a Deus, ele não teve problema com álcool nem com drogas, que normalmente, gente, numa separação nesse período, dos 13 aos 18 anos, as crianças elas vão fazer um consumo de álcool muito pesado e um consumo de drogas muito alto, tá? Devido a não conseguir administrar, tá? A separação não deve ser a causa de todas essas reações, mas sim alguma delas. O importante é destacar que a diversidade de experiências que vivem as crianças depois da separação dos pais. E de qualquer modo, um sinal positivo, porque prova que o divórcio não é a única coisa que as prejudica. É que muitas delas superam a crise familiar, saindo delas mais fortes, mais maduros, que seus conterrâneos que pertencem à família unidas. Completa o nosso amigo pediatra que trabalhou nessa tese maravilhosa. E eu aponto para vocês aqui, finalizando a nossa live, né? Eu destaquei aqui 9 frases que vocês podem ajudar as crianças a superar o divórcio. Primeira frase que eu acho interessante que pode superar a criança. Primeiro, o divórcio não é culpa sua. É você unir a criança e falar assim, meus amados, meus amores da minha vida, papai não está com a minha mãe, mas a culpa não é vocês. O papai ou a mamãe vai sempre amar vocês, o papai e a mamãe vai sempre ser o pai de vocês. A culpa é nossa. Não nunca lançar a culpa nos filhos, deixar isso de forma muito clara para as crianças. O segundo passo que eu dou aqui é normal pensar e sentir algo a respeito. A criança vai sentir. Mas tenta trabalhar com os sentimentos em cima dessas crianças. O terceiro passo que eu coloquei aqui. O que você pensa e sente de ter importância? Converse com essas crianças. Converse com eles. Ouça. Procure auxílio profissional. Para que você possa auxiliar aí nessa separação, se houver. É natural que os pais chorem, é normal. Há um choro, há um sentimento de perda. Gente, toda separação é difícil. Não pense você que quem separa, muitas pessoas separam porque quer. Separação é algo muito pesado. Eu não sei o que é isso, graças a Deus, mas eu já atendi muita gente. Já presenciei muitos divórcios, né? E ver que as pessoas não têm como mais conviver junto. Você será cuidado, mesmo que os pais não estejam juntos. Essa importância é muito bom você colocar para a criança. Gente, não importa, o papai e a mamãe não podem estar aqui, mas você vai ser cuidado. Você pode ter certeza disso. Papai nunca vai sair da tua vida. É importante a criança saber disso. Outras crianças experimentaram a mesma situação e tudo acabou bem. Você pega exemplos, pode pegar exemplo de crianças que se separaram. Há pessoas que quem eles podem conversar, tá? Eu sei que isso pode trabalhar até prejudicar. Procure o psicopedagogo do colégio se tiver, tá? O psicopedagogo no colégio vai auxiliar muito a orientar essa criança a trabalhar com essa perda, tá? Que é uma perda, isso é uma perda. Há coisas que você pode fazer para sentir melhor e ajudar seus pais. E outra coisa, você continua a ser amado depois do divórcio. Então eu creio, gente, que isso pode acontecer, tá, gente? É claro que a gente luta. Por isso que nós fazemos treinamentos, por isso que eu treino, por isso que eu ficamos vários dias, às vezes, em imersões pesadas aí. Mantemos um relacionamento muito bom, eu aí, conversamos bastante. Auxiliamos casais hoje de forma de mentoria, né? Mentoriamos alguns casais aí via WhatsApp, pessoalmente. Pessoas vêm aqui na igreja aqui, te consulta pessoas aqui na igreja aqui, de forma que as pessoas possam ter a sua vida bem resolvida, correto? Eu queria deixar esse momento, um minutinho agora que vocês lançam as perguntas aí,
Nós já estamos finalizando nossa live, vai dar 10 horas, nem parece, né? A hora voou, a hora passou muito rápido. Mas eu quero deixar essas perguntas agora aí. Vou também lançar o meu telefone embaixo aí, porque eu acho interessante deixar o telefone embaixo para que você possa telefonar. O nosso telefone é 96532 8258, tá? Esse é o meu zap, mas eu vou deixar aí nas listas embaixo aí para que você possa entrar em contato conosco. Então nesse minuto eu queria que você, vou trabalhar as considerações finais dessa live de 1 hora, tá? E queria que você lançasse a sua pergunta aí e compartilhasse, tá, gente? É muito importante você compartilhar essa live, porque essa live ela pode ser importante para outra pessoa, para outro grupo. Às vezes as pessoas podem estar com um montão de dúvida e às vezes você pode tirar essa dúvida. Aí essa live pode ser muito importante. Essa live também ela vai ser disponibilizada lá no meu canal do YouTube. Eu peço que vocês visitem o meu canal do YouTube lá, tá? Pastor Alexandre Freitas, Conexões Caróis, entra lá. E essa live vai estar disponibilizada. Convocando vocês aqui também mais uma vez. Sábado agora, dia 23. Nós vamos estar lá no Hotel Mercury, tá? Hotel Mercury, estou com o Hotel Mercury, gente. Esquece o Hotel Mercury. Estou lá no Hotel Mont Blanc Diamond, no centro do Nova Iguaçu. Hotel Mont Blanc Diamond, em Nova Iguaçu, perto da prefeitura ali e perto do Top Shop. Às 9 horas da manhã, você que tem um grande interesse em fazer o curso de psicanálise clínica, ou até mesmo para você resolver essas questões todas aí, procura a gente lá. Vão assistir uma aula lá inaugural, você é meu convidado. Alexandre, poxa, eu quero ver uma aula experimental. Vai lá assistir a aula experimental, pô. Assiste uma aula experimental nossa. Venha estar conosco aqui nessa grande imersão. E desde mão, queria dar uma boa noite para todos, agradecer a um que participou dessa grande live aí, tá? Compartilhe. E terça-feira que vem, tá? Vocês vão ter um compromisso comigo, dia 26. Eu vou estar fazendo uma live aqui bem complexa, tá? Que eu vou falar sobre as interferências dos jogos eletrônicos nas crianças, até que ponto a televisão, até que ponto os jogos eletrônicos interferem na educação dessas crianças, tá? Vamos estar disparando aí. Um abraço para vocês, tá? Uma boa noite e ó, valeu!